Veja no ICL Notícias, segunda edição. Treta no Mercosul. Operação de espionagem da ABIN sobre o Paraguai, iniciada no governo Bolsonaro, pode ter prosseguido durante gestão de Lula. Ditadura nunca mais. Lula e STF condenam o autoritarismo e Exército retira homenagens no aniversário do golpe militar de 64. Ditaduras matam. Mataram ontem, Senhor. Deu ruim para Elon Musk. Pesquisa mostra que 2/3 dos americanos não querem carros Tesla por causa do radicalismo do bilionário. Thank you. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar e nós estamos ao vivo em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa tarde, aliás, para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. A gente já está a postos aqui, porque essa semana está começando muito movimentada. Chico Sá, daqui a pouquinho Elô Vilela chega para se juntar com a gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, comunidade. Não tem mais essa coisa de semana sem ser tumultuada e sem ser com muita notícia, né, Gabi? Isso acabou. E nem notícia que não seja espinhosa, né? Exatamente. Tudo é relevante, faz parte desse, né, do xadrez aí do poder. Tem Brasília com essa bandeira anistia ou sem anistia. Tá, a nova divisão é essa no país. Embora não seja um tema muito popular, viu? Você não encontra ninguém aí você perguntar, descer na Praça da Sé e perguntar, ninguém está sabendo de nada até agora. Por isso que eu creio que até as manifestações, tanto de um lado como de outro, são muito pequenas ainda. Só se fala de outra coisa por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai falar das manifestações que rolaram nesse final de semana. Eu queria começar, Chico, trazendo a história de uma reportagem do repórter Aguirre Talento, do UOL, que é bastante espinhosa, como eu introduzi aqui no começo do programa. Nossa, bota espinho nisso. Porque a gente vai conversar, já chama a Heloísa Vilela para entrar na história com a gente, mas queria dar um pouquinho de contexto para a gente começar aqui a nossa discussão. Tem uma reportagem dizendo que o governo Lula, sob o governo Lula, melhor dizendo, né, a ABIN executou uma ação, um hacker contra autoridades do governo do Paraguai. Então, resultou na captura de dados de autoridades paraguaias. Isso é num contexto de negociações de tarifas da usina de Itaipu. E a gente sabe, né, que a energia que é usada ali pela usina, ela é dividida igualmente entre os dois países. Sim. O Paraguai tem uma demanda menor, então tudo isso influencia em como o país vende parte da energia para o Brasil. Tudo bem. Então, é nesse contexto que a gente está falando. E o UOL diz que essa ação foi planejada em 2022, portanto, no governo Bolsonaro, só que foi executado na gestão Lula, autorizada pelo atual diretor da ABIN, inclusive, o Luiz Fernando Correia. Essa notícia, fato é, que está na imprensa paraguaia, repercutiu bastante, a gente tem as manchetes que a gente vai colocar aqui na tela agora, mas nos principais jornais estavam estampadas essas manchetes, no ABC Color, no Última Hora também, e foi desmentida pelo governo Lula, né, aqui no Brasil. Então, olha só o que diz, a gente está colocando aqui as manchetes na tela, mas olha o que diz a nota do governo Lula. Vou abrir aspas aqui, portanto. O governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência noticiada hoje contra o Paraguai, país membro do Mercosul com a qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023. Tão logo, a atual gestão tomou conhecimento do fato. Chamar a Elô Vilela para conversar aqui com a gente. O que chama a minha atenção aqui, Elô, boa tarde para você, é
o governo dizer que em março de 2023, né, o diretor interino da ABIN tomou conhecimento e encerrou as operações, né, aparentemente. E a reportagem diz que foi executada no governo Lula. Então, ajuda a gente a entender essa história, Lu. Olha, Gabi, tem algo assim bastante complicado, né, em torno dessa questão toda da ABIN. Aliás, toda arapongagem é bastante complicada para começo de conversa, né? Então a gente tem aí vários fios soltos. Existe muito descontentamento dentro da ABIN com o diretor-geral da ABIN, que não é uma pessoa de carreira da agência. É uma pessoa que veio da Polícia Federal. E é uma pessoa, o Correia, que estava no Serviço de Inteligência da Polícia Federal no dia 8 de janeiro de 2023, quando teve a tentativa, aquela quebradeira em Brasília. Então existem muitas dúvidas a respeito da confiabilidade do diretor-geral da ABIN. Porém, ele é garantido pelo governo Lula. Ele foi escolha do governo Lula, ele já trabalhou no governo no passado. Mas tem uma história muito curiosa. Ele, no dia da sabatina dele no Senado, que é essa cena que vocês estão vendo aí, quem dirigia essa comissão era o senador Renan Calheiros. E, pelo que eu soube, ele aconselhou o presidente Lula mais de uma vez a não indicar o Correia para essa posição. E ele dizia que não podia sabatinar os subs, o número 2 e o número 3 do Correia, porque ele só pode sabatinar quem vai ser o chefe da ABIN. Mas por que ele falava isso? Porque ele dizia que eram duas pessoas absolutamente não confiáveis. E o presidente Lula teria assegurado que o Correia ia garantir as atividades da ABIN e que se houvesse problema com esses dois nomes, que ele daria um jeito. Bom, fato é que esses dois homens foram afastados por processos de investigação da Polícia Federal. Então, ficou provado, de certa forma, que eles eram pessoas duvidosas e que o presidente da ABIN resolveu mantê-los assim mesmo. Então, a gente não sabe por onde vazou essa investigação da Polícia Federal a respeito desse hackeamento agora contra o Paraguai. A gente não sabe se foi um vazamento da Polícia Federal ou se foi um vazamento de agentes da ABIN que querem fritar esse Correia, porque não querem o Correia lá no cargo de diretor-geral. Então pode ter sido de um lugar, pode ter sido do outro, ou pode ter sido até uma colaboração aí de muita gente insatisfeita com a presença do Correia na chefia da ABIN. Agora, o governo Lula, pelo que diz o UOL hoje, chegou até a considerar demitir o Correia hoje, mas por enquanto o manteve. Por enquanto ele está mantido no cargo. Quem comanda, a ABIN já esteve ligada ao GSI, né, no governo anterior. Agora ela está vinculada diretamente à Casa Civil do Rui Costa. E o Rui Costa bancou o Correia quando ele foi indicado. Vamos ver se ele vai continuar sendo bancado agora. Fato é que é bastante confusão. Para vocês terem uma ideia, tinha um assessor, o número 2 do Correia na ABIN era o Alessandro Moretti. Ele foi nada mais, nada menos do que braço direito do Anderson Torres, gente. E ele era o número 2 do Moretti. Sim. Então não era à toa que o senador Renan tinha suas dúvidas a respeito da manutenção de um homem como esse, que foi número 2 do Anderson Torres, dentro da ABIN no governo Lula. E o curioso, né, Elô, que casos como esse aconteceram em todos os ministérios, em todos os outros órgãos, porque parece-me que o filtro do governo Lula para vetar ali uma herança bolsonarista não foi bem feito. Ficou muita gente, e a ABIN é aquele antro tradicional, ligado à turma de 64, ligado ao golpe. Ali tem uma cultura de arapongagem, como a Elô chamou. A arapongagem era o termo que a gente chamava antes, esses espiões meio clandestinos, que faziam serviços que não eram dentro da legalidade, né? Tivemos até uma novela chamada Araponga, por conta dessa turma. Era uma homenagem, entre aspas, a essa turma. Então,
é uma repartição, eu chamei de antro, mas é uma repartição, é uma instituição que merece todo o cuidado do mundo quando você passa de um governo para outro. Então, qualquer nomeação lá tem que ser com muito filtro, assim, tem que ser filtro 90, sabe? Porque não dá para confiar. Se você deixa lá um resquício do governo Bolsonaro, pode acontecer um estrago como esse agora. Tanto que as investigações continuam, né, Chico, Elô? Essa investigação ela faz parte daquele inquérito da época do Alexandre Ramagem, né, que apura os desvios da gestão do Ramagem no governo do Bolsonaro, só que continua, né, passou a detectar suspeitas de irregularidades envolvendo o atual diretor, pelo que diz a reportagem também. Não é isso, Elô? Tem muita investigação. Você tinha uma história do Plano 06, né, que era uma suspeita de que houve uma transferência grande de recursos da ABIN em Brasília para uma sucursal, digamos, no Rio de Janeiro, para usar dinheiro na campanha do Ramagem, que acabou sendo eleito deputado federal. Isso nunca ficou provado, isso foi falado, isso foi investigado, mas ainda não existe nenhuma prova. Agora, a ABIN, a gente nunca sabe, né, Chico, como você disse, vários ministérios passaram pela mesma coisa, a gente nunca sabe se a limpeza não foi feita porque não se olhou com mais cuidado, ou porque existem problemas burocráticos para você poder mandar certas pessoas embora, se existe receio de mexer com áreas sensíveis, a gente fica um pouco sem saber, porque se fosse o contrário, se fosse o governo Bolsonaro tomando posse depois do Lula, eles iam trocar absolutamente todo mundo. Não ficava não ia sobrar ninguém da administração. Não é? Sim. Pois é. Nesse sentido, os caras não são amadores ou descuidados, como é esse caso, né? E assim, o que se descobriu de bolsonarista, todos os ministérios possíveis, ministérios importantes como saúde e educação, tudo mantido lá na moita, esperando ali, caladinhos e ninguém mandou embora. Não pode deixar, esse povo é perigoso. Agora, a gente fica com um problema diplomático, né? Porque justamente no momento que o Brasil foi discutir com o Paraguai um reajuste nas tarifas para compra do excedente da energia gerada por Itaipu, que o Paraguai não dá conta de absorver, né? Tinha lá uma equipe que foi se instalar em outro país para não rastrearem que o hackeamento, caso fosse descoberto, estava vindo do Brasil, então eles foram para outro país, se não me engano na América Central, para de lá fazer a investigação e fazer... esse é um crime, né? Você está invadindo a privacidade de um outro país para descobrir exatamente os contratos de energia, saber os preços, para poder municiar uma negociação melhor. O que a gente não sabe agora é se a ABIN passou alguma informação para o governo usar na negociação, se não passou, se o governo sabia de onde vinha essa informação, se não sabia, né? Se o governo realmente mandou parar com isso e eles continuaram a revelia. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser explicada nessa história. E se continuou a revelia, para se considerar, no mínimo, né, o posto do diretor-geral que autorizou, né, essa ação hacker. Então, é muito importante a gente continuar acompanhando e chamando a atenção para isso, até porque, como disse Elô, né, a gente tem um acordo envolvido nessa história, né, e o governo do Paraguai vinha pressionando já o Brasil para aumentar o valor pago, né, pela energia excedente. Então, esse tema é muito, muito importante e fica fragilizada essa negociação. No passado, o Brasil, até, se não me engano, foi no primeiro ou no segundo governo do presidente Lula, houve um reajuste de tarifa, porque havia compreensão que nos governos militares o Paraguai foi muito prejudicado. Então, havia um entendimento de que agora a gente ia tratar os parceiros e os vizinhos de uma maneira melhor, né? Como foi a história do gás da Bolívia, vocês devem se lembrar, né? Os reajustes mais corretos que o governo Lula estabeleceu. E aí vem uma coisa dessa, um hackeamento desse, fica bem ruim para o governo brasileiro. Elô, e você falou de militares, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer uma outra pauta aqui, porque hoje é o aniversário, né, dos 61 anos do golpe de 64. A gente tem essa data que é uma data que a gente não pode esquecer jamais. A gente tem o presidente Lula se manifestando nas redes. Eu queria trazer aqui, colocar na tela
o que ele disse, e importante porque ele não citou a palavra golpe, que é uma palavra tão importante, tão simbólica quando a gente fala do golpe de 64, claro. Ele diz o seguinte: hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Não existe fora da democracia caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. O Supremo Tribunal também... Pode comentar, Elô, depois vou trazer o posicionamento do STF. Eu acho incrível, porque não tem a palavra golpe e não tem nem a palavra ditadura. Sim, sim. Que nos oprimiu durante 21 anos, que nos matou, nos desapareceu, nos torturou. Ameaças autoritárias, né, Elô? Só tem isso, assim, demais. Peraí, é muito pouco, me desculpe. Claro. Meu sangue ferve. Dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, a gente tem lá murais inteiros. Lembrando o que aconteceu em 64, a palavra ditadura está lá muito bem marcada, não tem nenhum subterfúgio. Comemoração, lançamento de livro sobre a redemocratização dentro do Senado, com presença de pessoas históricas, né? E o presidente não usa a palavra. Por quê? Né? Eu me pergunto por quê. Eu também. Não, era hora de reafirmar aquela velha frase do Ulisses Guimarães: tem ódio e nojo à ditadura, Ainda né? mais nesse momento, com né, Chico? Com todas as letras. No momento que acaba quase foi vítima, né? O presidente Lula quase foi vítima de novo de um golpe de Estado totalmente tramado, armado, com fuzil escolhido para eliminá-lo, para eliminar o vice, o Alckmin, para eliminar o Alexandre de Moraes, todo mundo com endereço, todo mundo com hora certa. Quer dizer, o Lula seria envenenado, né? O Lula seria a trama para pegar o Lula seria no hotel e em alguma comida ou em alguma bebida o Lula seria envenenado. Então, a gente acaba de tomar conhecimento de uma trama macabra. Não era para só tirar o Lula do poder, era para tirar a vida do presidente. E isso não dá... para implementar uma ditadura no Brasil, Chico. Totalmente. E não era para seguir com um regime democrático. Exato, Elô, exato. Não, e com isso, com a mesma turma que fez em 64. A mesma turma do 31 de março ou do 1º de abril, porque essa data... tem gente que fica que foi mais no 1º de abril, outros que falam para lembrar da data 31 de março, mas ou 31 de março ou o dia da mentira, 1º de abril. Então teria que ser mais forte, uma nota mais forte, né? Até porque o assunto está na roda, o Brasil ganhou o Oscar com um filme sobre o assunto, eu acho que hoje é um assunto com mais compreensão popular, até por conta do filme. Claro. Sabe? Então, era hora... E no momento que contemporiza e mantém o Múcio também no cargo, que é citado pelo Bolsonaro, né? Logo depois da decisão do Supremo. E, Gabi, Elô, eu não sei, assim... vamos dizer que vamos tentar entender pelo lado digamos, da genialidade política do Lula. Vamos tentar entender por aí. O que ele teria a essa altura que poupar os militares? Uhum. Isso que não precisa mais, né? Foi escancarado quem estava com as mãos sujas no golpe. Do capitão Bolsonaro ao general. Ainda mais o que está... Isso, se você não vai fazer essa ligação, eu não sei se a gente tem aí, mas tem uma fala do Randolfo Rodrigues hoje, dentro da comissão do Senado, que marcou essa data com o lançamento do livro, né, de uma coletânea sobre a redemocratização, mas ele faz uma ligação muito clara e muito simples entre o passado e o presente. Você acha que a gente tem esse vídeo aí, Gabi? Senão eu digo... Eu resumo a fala dele. A gente está aqui conseguindo resgatar, Elô, mas se você quiser dar um resumo, a gente já coloca rapidinho. Não, eu achei muito interessante porque eu não sabia, né? Eu soube hoje que o Randolph, junto com o senador Pedro Simon, foram os responsáveis por apagar dos anais aquela sessão infame do Congresso que declarou vaga a cadeira do presidente João Goulart. E que aí sim instaurou o golpe de Estado. A gente tem um vídeo, tá, Elô? Então vamos ouvir, depois a gente comenta. Vamos lá. Boa. Ditaduras matam. Mataram ontem sempre.
continuam matando hoje. É por isso que a nossa democracia, para se proteger, incluiu no Código Penal no artigo 359-M, que é crime tentar golpe de Estado. Ipsiliter diz o seguinte: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tentar. O verbo tentar não está à toa. É porque só é possível punir golpistas quando eles tentam. Eu queria destacar uma coisa que ele falou um pouquinho antes disso, porque ele cita o nome de uma mulher que pintou no muro da casa dela democracia, viva a democracia, algo assim, na época da ditadura. E ela foi presa e acho que foi assassinada. E aí ele falou, pois é, isso aconteceu na ditadura e agora tem uma mulher que foi lá com um batom e tentou escreveu na estátua da justiça. Olha. E está dizendo que tem que ser anistiada, né? A gente não teve anistia para ninguém que estava lutando pela democracia, que estava defendendo a democracia durante a ditadura, os 21 anos de ditadura militar. E agora esse pessoal que foi lá participar da coordenação de uma tentativa de golpe está querendo anistia. Sabe? Então, assim, eu achei que foi uma ligação muito precisa, muito clara, muito boa que ele fez entre esses dois momentos. E o que importa nesse fio histórico é que a gente não permita que ele passe em branco para que ele nunca mais se repita. Achei que ele colocou o dedo na ferida, Elô. Muito importante você trazer esse paralelo da fala do Randolph Rodrigues. O Supremo também foi às redes sociais, o Supremo que tem sido tanto atacado nesse contexto, eles colocaram nas redes sociais, né, 31 de março de 64, lembrar para que nunca mais se repita, hoje sempre celebra a democracia e Constituição cidadã. Também, né, não usaram aqui a palavra golpe, eu estava olhando aqui o tweet completo, né, a postagem das redes sociais completa, também não usaram a palavra golpe, mas usaram ditadura militar, o que é importante, né, dar nome ao que aconteceu. Exatamente, nomear é fundamental, nomear, divulgar, falar com os mais jovens, colocar nas escolas, isso tudo é que a gente precisa fazer para que as pessoas entendam o que foi a violência que o Brasil... E é isso que hoje o neto do Rubens Paiva, que estava lá nessa cerimônia no Congresso, o João Francisco, falou, essa luta que o meu pai enfrentou, que a minha mãe enfrentou, é uma luta coletiva que não acaba nunca, como dizia minha mãe, relatou o João Francisco, porque a democracia não é algo que a gente conquista e pronto, pode deitar e relaxar. Não, a gente tem que brigar o tempo todo para que ela continue, né, vigindo, que não seja suplantada por outras ideias. E não acabou, inclusive, porque não apareceu o corpo, as pessoas não foram punidas pela morte, pelo desaparecimento e pela tortura, ninguém foi punido. Estão aí recebendo do Estado, recebendo o nosso dinheiro ali todo mês, com todas aquelas vantagens para as viúvas, para a filha que não casa para continuar recebendo o dinheiro do pai general ou do pai coronel. Ou seja, a farra continua. É aquilo que o historiador Carlos Fico, ele chama de transição inconclusa para a democracia, né? Porque ele diz, não aconteceu, não houve uma verdadeira ruptura como aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Sim, punição dos militares que cometeram crimes ou reconhecimento até das Forças Armadas de que foi um erro. Falando nisso, eu até queria trazer aqui, a gente está falando sobre a importância de nomear, né? Hoje o Exército retirou as homenagens à data do golpe mantidas num quartel lá em Juiz de Fora. O nome do quartel é um pouco grande aqui, então só para a gente identificar, é o quartel da 4ª Brigada da Infantaria Leve de Montanha em Juiz de Fora. Então, em Minas Gerais, tinha um letreiro, uma identificação ali, que dizia Brigada 31 de Março, você está vendo aí na sua tela. Sim. E foi de lá, Chico, que saíram aquelas primeiras tropas que derrubaram o João Goulart. De lá que sai o general Mourão rumo ao Rio de Janeiro, antecipando. Porque mas não foi de livre, só para concluir, não foi de livre e espontânea vontade não, tá? Foi uma ordem de justiça, foi um pedido do Ministério Público. Não
foi só, somos bonzinhos, vamos tirar esse sorteio de massa. Né? Só para esclarecer. Muito importante. Mas de lá é que parte, antecipando o golpe, aliás, porque o golpe estava programado ali, segundo os historiadores, para dia 4, podia ser um pouquinho mais na frente, de abril. Mas o Mourão sai daí desse quartel com tropas para o Rio de Janeiro e já começa a bagaceira que o Brasil pagou 21 anos por essa esculhambação dos militares. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que por isso mesmo, né? A gente custa acreditar que ainda existam batalhões, que ainda existam generais, que ainda existam militares que tentam comemorar o dia, como se tivessem, naquela época, feito uma grande virada positiva para o país. Como muito bem lembraram alguns historiadores hoje nessa cerimônia no Senado, foi um desastre em todos os níveis, concentração de renda, a situação política do país, as relações... Foi tudo um desastre. Foi tudo um desastre. Obviamente, claro, a barbárie e a violência são os principais desastres, né? Mas não se salva mais nada. Então, assim, inacreditável que essa turma até hoje ainda queira emular aquele momento como um grande momento da história brasileira. Não dá, né? Isso tem que ser proibido e acabou, não pode ir em lugar nenhum, né? Chega. Exatamente, até não trouxe nada, como você falou, Elo. O que a gente tinha era 200 mortes de crianças até 1 ano de idade, uma mortalidade infantil violenta, inflação violenta, corrupção em todas as grandes obras da Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, escândalo da Coroa Brastel, escândalo da CAPEM, milhões de escândalos, nada sobra. Importante isso que você fala, porque existe esse mito, né, de que não tinha corrupção, muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, tinha 200... É que nem o mito do mito. É o mito do mito, é tudo da mesma mitologia, né? Gente, tinha 200 mil escândalos de corrupção, e não era corrupçãozinha por centavo, não, era coisa pesada. Pega o caso Coroa Brastel, pega a construção da Ponte Rio-Niterói, pelo amor de Deus. Elo, é importante... Agora, hoje eu achei muito interessante lá nessa cerimônia, porque, entre outras coisas históricas, né, o professor da USP que estava lá falou de um documento novo que ele encontrou, um livro que ele está escrevendo, inclusive um artigo que ele está escrevendo, detalhando planos de contingência que existiam nos Estados Unidos para uma invasão do Brasil para ajudar num golpe aqui. E eram planos detalhados para Exército, Marinha e Aeronáutica. A gente sabe daquele plano Brother Sun que acabou vindo à tona, que uma frota dos Estados Unidos chegou a descer o Oceano Atlântico em direção ao Brasil para dar apoio ao golpe, caso fosse necessário. Mas esse outro plano é estarrecedor, gente, porque se você vai somando todas as coisas, o professor é Felipe Loureiro, tá? Da USP. Entre outras coisas, os planos da Marinha, Aeronáutica e tal, dá entre 10 e 12 mil soldados americanos que eles estavam pensando em colocar aqui no Brasil para fazer o golpe de Estado, e acabou não precisando, mas eles estavam preparados também para um cenário como esse, de invasão direta de soldados americanos. Importante, Elo. Obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, querida. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, querida. Rodrigo Viana está chegando aqui, gente. Eu queria chamar a atenção também, Chico, para uma produção nossa. A gente vai retransmitir um documentário aqui do ICL, Rodrigo. Boa tarde, bom ter você com a gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Você chegando, né? Chegando do Urgente. No Urgente a gente falou um pouco a respeito disso, né? Mas hoje a gente vai retransmitir depois aqui do programa do Chico Pinheiro, porque na sequência ainda tem o Chico Pinheiro Entrevista, tá? Depois eu te conto qual vai ser a entrevista, aguarde. Mas a gente tem o documentário aqui do ICL, 1964, uma ferida aberta na democracia, começando 8 horas da noite. Simbólico, importante demais, a gente tem que bater nessa tecla quantas vezes foi preciso, e é preciso, né? A gente fazer isso o tempo inteiro. E eu lembro que durante tantos anos a gente falava sobre isso, ferida aberta na democracia, ferida aberta, desde o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, algumas pessoas achavam um exagero, né?
Aí está a maior prova de que é uma ferida aberta na democracia, foi o que aconteceu em 2022 e 2023, e as pessoas pedindo intervenção militar, e os saudosistas da ditadura tentaram implantar uma outra ditadura. E são os mesmos, né? São os herdeiros políticos da turma do Silvio Frota, como eu dizia aqui mais cedo no ICL Urgente. É a turma que era da ditadura e que não queria abertura. Tinha os militares que toparam uma hora, não, vamos devolver para os civis. Vamos lentamente devolver, né? Lentamente. E teve outros, que é a turma do Bolsonaro, do Heleno e tal, que dizia, nem lentamente vamos devolver. E explodiram bombas para impedir a volta da democracia. Essa turma, como não foi punida, tentou de novo. Então, tem que punir, senão eles vão tentar de novo, e de novo, e de novo. Punindo, diminui a chance de que isso aconteça mais uma vez. E esse documentário que você chamou aí conta a história de 64. É importante que as gerações, principalmente mais novas, entendam o que foi, né, o golpe. É isso, você falou são os mesmos, né? Tem até neto de ditador que continua aí tramando, né? Participou da trama golpista do 8 de janeiro, que começou muito antes, né? Não foi só o Paulo Figueiredo, você diz, né? Exatamente. O avô dele dizia que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. E um dia perguntaram, General Figueiredo, o que o senhor faria se ganhasse um salário mínimo? Ele, daria um tiro no coco. Tiro no coco. Era esse estrupício que governava o Brasil. Que também foi denunciado pela PGR também. O Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo. Exatamente. Justamente, por participação. Então assistam 1964, uma ferida aberta na democracia nos canais ICL às 8 da noite. É isso aí. Vai ser depois do Chico Pinheiro Entrevista. Então, na verdade, é só continuar com a gente aqui na nossa transmissão, que depois é o mesmo assunto. Vem aí. Então, fica a dica, eu prometi, e vou trazer, né, o Chico Pinheiro Entrevista, o que vai acontecer antes, porque, olha, o entrevistado de hoje, assim... adoro também. Não é por nada, mas eu acho, assim, um luxo. É o Christian Dunker, gente, psicanalista, professor, psicólogo, excelente, um dos maiores divulgadores da psicanálise no Brasil. O Dunker é uma unanimidade, né? Então, a gente vai trazer aqui a conversa dele junto com o Chico Pinheiro, e acho que vale a pena a gente trazer um trechinho também para a gente saber o que aguarda dessa conversa. Por favor, aperitivo, bora lá. Vamos nessa. Minha avó viveu a ascensão do nazismo da Alemanha, né? E eu perguntava para ela, mas escuta, você não via a pessoa com estrela de Davi amarela na rodovia? Você não via a loja do sujeito ser depredado? Via. Você não via o vizinho sumir? Via. E aí? Daí ela me respondia assim, você não vê a criança na rua pedindo? Você não vê o outro sem casa para morar ali do seu lado? Você não vê a polícia descendo o cacete em todo mundo? Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Bom, gente, então já deu para ver que a conversa vai ser coisa boa, aperitivo, como disse o Chico Sá. Bom papo garantido. É isso, e eu vou me apropriar do aperitivo aqui. Nossa, tudo nosso. Então vamos nessa, a partir das 7 horas da noite, então só continuar com a gente que você vai acompanhar Christian Dunker. Tem o grupo do WhatsApp, sempre reforço, se você quiser receber antes, ficar por dentro de tudo que vai ter no Chico Pinheiro Entrevista, acessa lá, icl.com.br/Chico. Aí você fica por dentro de todos os conteúdos exclusivos antes da entrevista ir para o ar, toda segunda-feira. E outro assunto que a gente vai discutir, daqui a pouquinho o Cacai chega para esclarecer dúvidas jurídicas a respeito disso também, mas a gente vai falar mais uma vez sobre dosimetria de pena. Esse termo aí a gente tem usado bastante, né, Chico? Dosimetria. Antigamente você ia no bar, tinha um negócio para dosar o uísque. Eu ainda vou colocar um bar chamado dosimetria. Dosimetria. Na frente do tribunal, acho que caía bem. Vai pegar bem. Os advogados iam frequentar lá bastante. no Largo de São Francisco, né? Eu lembro quando a gente estava na pandemia, que, né, Chico, Rodrigo, a gente acabou, assim, ficando muito familiar de termos científicos por causa da pandemia. E agora, com os julgamentos, a gente está ficando cada vez mais próximos de termos jurídicos também. Quer dizer, dosimetria, a gente não costumava falar muito sobre isso, mas hoje todo mundo sabe que a gente está falando de tamanho das penas, né, que são definidas. Então, a respeito disso, a gente traz a discussão a partir do que indicou o ministro Luiz Fux na semana passada. Ele indicou que deve mudar a visão dele sobre penas do 8 de janeiro, e isso pode embaralhar os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Aí eu trago aqui
dados a respeito disso. A gente tem 11 ministros compondo o Supremo Tribunal Federal e 5 afirmaram que são contrários às penas mais altas que foram sugeridas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator de mais de 1.600 ações que são ligadas ao 8 de janeiro. Um magistrado mais recente a engrossar esse coro, portanto, como eu já disse, é o ministro Luiz Fux, e ele puxou para falar sobre isso aquele caso da Débora dos Santos, a cabeleireira, que é acusada de 5 crimes, mais que todo mundo lembra, porque ela pichou na estátua Justiça, o Perdeu o Mané, mas não é por causa só da pichação, sempre reforço isso, né? E não é porque a letra dela era caligrafia. Era mais bonita. A letra dela era mais bonita, não foi por isso. Só que se ele rever, né, o Luiz Fux, ele rever esse posicionamento dele, votar pela condenação por penas mais brandas, né, o Supremo pode formar a maioria para decretar o que eles estão chamando de sentenças intermediárias, então mais brandas, em julgamentos futuros. Aí daqui a pouquinho o Cacai chega para conversar com a gente. Não, foi concluído. Não, vai lá. Não, eu fico com uma dúvida pelo seguinte, a matéria que você leu aí fala que 5 ministros são a favor de penas mais brandas. Isso. Mas isso é entre os 11. Isso é entre os 11. Mas só que o julgamento está acontecendo na primeira turma. Na primeira turma, o Fux está sozinho nisso. Essa é a minha dúvida. Aí seria no caso de levar para a defesa. Se levar para o plenário. Em caso de... Entendi. Aliás, eu nem sou contra diminuir 2 anos para um ano para outro. O que não pode é não ter punição. É claro. Deixar um golpe sem punição. Mas perder, se na discussão, tira 1 ano dessa senhora, esse outro quebrou tudo, aumenta 1 ano. É a discussão do jogo. Faz parte. Vamos chamar o Cacai para participar, tirar essas dúvidas para a gente, mas eu acho que vale a pena lembrar também que mais de 500 acusados tiveram penas substituídas por medidas alternativas, né? 546. 542, né? 6. Eram 2, numa revisão agora, chegaram a essa então, conta. 546. Obrigada, Chico. Ou seja, tiveram acordos, né? Não foram só condenações, enfim. Cacai, boa noite. Ajuda a gente a entender essa história, né, dos ministros ali. Aliás, se poderia, de fato, né, a gente chegar a essa situação, já que a gente está com o julgamento na primeira turma. Oi, Gabi, meu querido Rodrigo, Chico, Sá, meus queridos amigos aqui. Essa história é de uma certa simplicidade, né? Eu entendo que causa perplexidade, mas não há nada diferente. Quer dizer, tem um julgamento em que um ministro levanta alguma dúvida sobre algumas questões de fundo, de mérito. O que interessa nesse momento é que foi recebida a unanimidade a denúncia, a instrução vai se dar. E eu posso ter, assim, pode dizer com muita segurança, nada vai mudar. Se o ministro Fux entender de diminuir a pena, faz bem, faz eu acho que é interessante isso, fundamenta e vai discutir o tamanho da pena. Eu já falei mais de uma vez aqui, as penas são grandes porque as penas mínimas são, infelizmente, um patamar muito elevado. O que mais interessa é a discussão sobre a delação que nós temos do Mauro Cid. Nada vai acontecer. Primeiro que ela vai ser mantida, quase certamente. Depois, se ela for anulada, em relação ao processo do Bolsonaro, não tem nenhuma importância. As provas coletadas são inúmeras. Então, nós temos que ter um pouco de tranquilidade para enfrentar esse momento agora. Veja bem. A mídia de direita, essa mídia social irresponsável, que não tem nenhum compromisso com a verdade, ela fala assim, não, o Mauro Cid vai ter a delação anulada e vai acabar com o processo do golpe. 0 de chance, nenhuma relevância, nenhuma. É porque nós, que somos advogados, somos técnicos, nós temos que nos ater àquilo que está nos autos. Nós estamos perdendo, Gabi, aquilo que é a discussão sobre o que está acontecendo. Essa direita ignara e absolutamente irresponsável que vive num mundo surreal, eu diria uma verdade paralela, fala histórias que não têm nenhuma relevância. Eu que sou advogado fico assustado de ver, entendeu? O que está acontecendo? Foi recebida a denúncia, a unanimidade.
as provas são contundentes. Vai se questionar a questão da delação do Mauro Cid? Que ótimo, questione. Se ela for anulada, só ele vai perder os benefícios. Não tem nenhuma relevância para o julgamento. As pessoas chegam a dizer, olha como é que é estranha essa vida que nós estamos vivendo. Chico, sabe? Eu sou bem mais velho que você, mas você acho que entende como eu. Nós estamos vendo agora uma situação surreal. As pessoas viram e falam assim, parece brincadeira, assim, sobre o que tá acontecendo no processo. Não. A história específica da delação está afastada. Não vai ter nenhuma influência. Aí começam a dizer que outras questões, como, por exemplo, o fato do doutor Paulo Gonet ter pedido o arquivamento no caso da vacina e que o ministro Alexandre imediatamente determinou o arquivamento, como tinha que ser, teria alguma relação com esse caso do golpe. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter um pingo de inteligência emocional. Isso só significa que o Ministério Público não segue o Bolsonaro, ao contrário do que ele fala. Se eu teria denunciado a mais. O doutor Paulo Gonet tem lealdade intelectual com o processo. O que ele achou? Não tem nenhum elemento que corrobore a delação do Cid, mandou arquivar. Só isso, gente. Sim. Então, nós temos que ter um pouco de calma nessa hora, entendeu, Gabi e Rodrigo? Uhum. As coisas estão acontecendo com um tempo hábil que tinha que acontecer. Sim. A instrução já começou. Até julho, no meu ponto de vista, nós estaremos aptos a ver o julgamento e a condenação desse grupo principal aí, sem nenhum susto. Veja bem, dizer que essa senhora do batom, até escrevi um artigo hoje, chamado Mutirão do Batom. Sabe para que isso foi bom, Chico? Eu leio, muito bom. Foi para que as pessoas possam dizer o seguinte, essa senhora tem direito? Tem. O doutor Paulo Gonet fez o correto? Fez. O ministro Alexandre, que foi muito rigoroso, ele inclusive usou para determinar a prisão domiciliar dela, o pedido de vista do ministro Fux. Falou, opa, o ministro Fux interrompe o julgamento, que uma mulher que está presa há 2 anos e tanto, ninguém sabe quando ele vai trazer, isso não pode prejudicar a mulher. Tecnicamente, a decisão é irrefutável. Agora, o que é que essa mídia impressionantemente forte da direita, ultradireita, quer dizer? Não, ela está solta porque foi injustiçada, pena... Não, gente, não é nada disso. As penas são correspondentes aos crimes que cometeram. As penas são altas? São. Eu sou contra penas tão altas. Mas é cumprir ou não a lei. O Supremo só tinha 2 opções. Ou absolvia ou condenava. Condenou, tem que ser pena alta. E digo mais, as penas virão agora para Bolsonaro. Eu estou dizendo 28 anos, mas já estou ouvindo muita gente que entende mais de pena do que eu, porque meus clientes são absolvidos, não tem pena. Agora, Cacai... Eu não estou acostumado a pensar em pena, porque felizmente eu não tenho cliente condenado. Entendeu, Rodrigo? Ô, Cacai... Mas eu acho que pode chegar a 32 anos de cadeia. 32, meu 32. Deus. Esse é o pânico dele. Agora, ô Cacai, Diga, querido. Essa história que a Gabi, antes de você entrar, estava falando aqui sobre a dosimetria, né? O Luiz Fux sinalizou para essa questão da dosimetria. Você explicou muito bem essa outra questão, que é de ter deixado para lá o caso da vacina, porque só tinha a delação e mais nenhum outro elemento. O que é totalmente diferente agora do caso do golpe de Estado, que tem muitos outros elementos, mesmo se a delação for anulada. Mas voltando para a dosimetria, que a Gabi trouxe aqui mais cedo, o fato do Fux, eventualmente, ficar numa posição diferente dos outros membros da primeira turma, isso pode ter algum peso? Pode fazer com que os advogados tentem recorrer? Então já que tem diferença, alguns querem condenar uma pena, outros uma pena menor. Podem tentar fazer aí um recurso, levar para o plenário. A defesa de alguma maneira. Porque saiu uma matéria hoje fazendo a conta que tem 5 ministros a favor de penas menores. Só que 5 ministros na outra turma. 4, pelo menos, estão na outra turma, não na primeira. Então isso que eu queria entender. Está tudo na primeira turma, né? O Fux ficaria sozinho nisso, não?
Rodrigo, é importantíssimo que você pergunta para as pessoas que não têm informação, ninguém tem obrigação Sim. dessa chatice que sou eu, que tenho que ficar estudando juridicamente. A divergência sobre pena não leva ao plenário. O que poderá levar ao plenário é se tiver absolvição, um voto pela absolvição própria de 2 ministros. Nem de um não dá, de 2 ministros. Isso não vai acontecer. Eles serão condenados. Mesmo o ministro Fux, na minha visão, vai condenar. Ele pode fazer uma conta diferente sobre pena e tal? Pode. Isso serve para discussão interna, dentro da turma. Da primeira turma. Da primeira turma, esse processo, no meu ponto de vista, não sairá da primeira turma. Para sair da primeira turma, tem que ter 2 ministros que absolvam. Diga assim, não houve crime. Sim. Foi um passeio no parque. Acho que nem o Fux vai dizer isso, não. Entendeu? Não. Agora, a discussão da pena, ela realmente impressiona, especialmente para quem não conhece o processo penal. Repito, as penas são altas, altíssimas, infelizmente. Por quê? O processo penal, o Procurador-Geral da República optou por 5 crimes. Condenados, só tinha gente, na minha visão, só tinha opção, ou você absolvia ou condenava. Isso não é a minha visão, é a visão processual técnica. Se você condenasse, obrigatoriamente tinha que dar pena. Ao imputar a pena, Gabi, no Brasil você tem a pena mínima e a máxima. Se você imputar a pena mínima e somar os crimes, porque convencionou-se que é um concurso material, meu Deus, são 12 anos de cadeia. Sim. Essa é a questão. E digo mais, agora, quem vem falar em anistia, em indulto, antes mesmo do Supremo terminar o julgamento, está fazendo um golpe na democracia. Um golpe na democracia. Como é que você pode imaginar conversar sobre indulto ou sobre anistia, Chico, se sequer o processo foi julgado? Antes da sentença, isso é um golpe na democracia. São covardes que estão tentando burlar a importância do Supremo Tribunal Federal. Ô, Cacai, Chico, eu queria trazer a história dos Kids Pretos aqui também, porque é um julgamento também que está se aproximando, né? A próxima rodada, vamos dizer assim. A próxima rodada do campeonato já entra os Kids Pretos, é isso aí. Eles vão entrar em campo nos dias 8 e 9 de abril. Então, o Supremo vai analisar se aceita ou não essa, mais uma vez, etapa, como foi agora, desse núcleo que envolve o Bolsonaro. Se aceita ou não as denúncias dos chamados Kids Pretos. É muito importante essa etapa porque é um grupo militar de elite, né, que é preparado para atuar em missões de alto risco. Então, esse núcleo 3, que é o nome desse grupo, ele é composto somente por militares. E a gente tem uma apuração do nosso repórter, o Kleber Lourenço, né, de que um maior receio é que os advogados de defesa dessas pessoas, né, desses militares, eles adotem uma linha mais performática, Cacai. Queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, vai apelar, pode apelar, né, para discurso mais do ponto de vista político-ideológico, para insuflar, de fato, os militares. Então, expectativa aí para o próximo grupo que vai ser julgado, que é esse grupo dos militares de elite. Gabi, vamos ser sinceros, o Bolsonaro era presidente da República, comandante das Forças Armadas. Tinha ao lado dele todos os mecanismos para poder ter controle, em tese, das Forças Armadas. Ele não conseguiu dar o golpe porque ele é um inepto, as Forças Armadas foram leais à Constituição. Você acha que tem alguma importância o advogado vir fazer um discurso desse agora? Já que eles perderam, eles estão presos, o Bolsonaro vai ser preso. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, Gabi. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eles tinham poder, eles estavam no poder. Eles podiam tentar o golpe, como são golpistas, irresponsáveis, antidemocratas. Eles tentaram o golpe, mas ainda assim eles não conseguiram. Você imagina agora que eles estão escorraçados. Eles estão... Gente, as pessoas falavam assim para mim, Cacai, vão prender o general 4 estrelas, o país vai parar. Foi preso. Não parou nada. O Braga Neto está preso desde novembro ou dezembro. Ninguém fala dele. Está lá. Abandonado. O Bolsonaro, eu estive ontem num restaurante em Brasília. O Bolsonaro entrou. Ninguém
Levantou, ninguém aplaudiu, ninguém deu, nem palma tirou, nem nada. Então, assim, o Bolsonaro vai estar preso em setembro. Não existe isso. Não tem como sensibilizar um país que se pretenda democrata contra os que organizaram o golpe. Eu não sei qual vai ser a linha de defesa, respeito todas as linhas de defesa. Mas, assim, o que nos interessa, digo respeitosamente, Rodrigo, vai ser o julgamento que vai se dar em muito pouco tempo. Penso que pode se dar até setembro, no máximo, do grupo crucial, general e sua trupe, sim, Bolsonaro e sua trupe. Gente, nós temos 4 generais lá presos. Esquece essa história de Kid Preto, vai fazer nada. Ninguém está nem aí para eles, ninguém sabe o nome deles. Eles são Kid Pretos. Eles não estão nem individualizados. Vão para a cadeia, tentaram o golpe, perderam. É assim que funciona a vida. É a democracia. Sim, sim. Sim. Nos informa aqui a nossa coordenação de edição que foi remarcado o julgamento para o fim de maio, né, desse núcleo militar, que é justamente o núcleo... A gente acabou de receber essa informação. Que a Gabi citou aqui. Na verdade, 20 de maio, né? 20 e 21 de maio. Isso. As datas, sim. Porque, na verdade, a gente tem 2 núcleos, hein? Uma pena. O Cacai tem 2 núcleos agora pela frente, um da turma mais da operação, daquele punhal verde e amarelo e do Copa 22, e depois esse outro dos Kids Pretos. Então, tudo militar, tudo a turma da operação que chegou aí para campo. Eu concordo em parte com o Cacai, mas nesse grupo dos militares tem um general lá, hein, Cacai? O Mário Fernandes, que está preso, inclusive. Tá guardado. Esse me parece que é um nome importante desse núcleo aí que ainda vem pela frente. Está preso, coordenava o COTER, que era o Comando de Operações Terrestres, e seria o sujeito que daria o apoio operacional se o Bolsonaro tivesse assinado lá a tal da minuta, mas não assinou, aí os caras recuaram, porque o comando do Exército não aceitou. Mas tem o Mário Fernandes ainda para ser julgado, eu acho que é um nome ainda que a gente tem que prestar atenção, e tem aquele general Estevam Teófilo também, nesses 2 grupos que vem aí pela frente. Você tem os nomes, né, Gabi, de alguns deles? Diga, Cacai. Não, Rodrigo, veja bem, eu não estou menosprezando a importância dos que serão condenados, sim, e processados. Não é isso, desculpa, talvez eu tenha me feito entender mal. O que eu estou querendo frisar é que o Bolsonaro e o tal do grupo crucial já teve a denúncia recebida e agora nós vamos levar isso a julgamento em muito pouco tempo. Sim. Todas as pessoas são igualmente importantes no processo penal. Todas. Pode ser o general, coronel, soldado raso, cabo. Só não pode ser julgado o Jeep. O cabo que eles soldado. queriam invadir o Supremo. É verdade. Agora, o que eu quero dizer é que é impressionante. Se a materialidade está posta para 400 e tantas pessoas condenadas, e vai ser muito importante essa condenação, Chico, agora do Bolsonaro e a sua trupe, só resta discutir a autoria. Como eu não conheço o caso dos Kid Pretos, não quer ter que dizer, e vai ser muito bonito ver isso. Não sou eu não, é o fulano. Porque, gente, venhamos e convenhamos, eu sou advogado há 40 anos. Eu nunca vi um processo criminal com 7 réus, 7 denunciados, onde ninguém disse que não existiu crime. Ninguém negou o crime. Eu nunca vi isso, Chico. Ninguém negou o crime. Nenhum advogado subiu à tribuna e falou assim, ninguém falou assim, não existiu crime, isso é um absurdo, isso é uma falácia. Nada. Todo mundo chegou lá e tentou criar hipóteses criminais outras. Então, assim, na minha visão, para ser muito sincero, eu quero que esse processo acabe. O Brasil tem que dar uma virada de página. A condenação do Bolsonaro e a condenação dos generais que estão no grupo crucial, para mim já é o suficiente. Claro, nós temos que ser coerentes, democratas e exigir que a lei seja cumprida para todos. Mas com a condenação deles, que vai se dar, no meu ponto de vista, muito em breve, é possível que seja até esse semestre. Veja bem, quando eu falei que ia ser em março o recebimento da denúncia, todos me criticaram. Foi. Então o que eu quero é virar a página, o Brasil poder mudar esse discurso, Chico. Ninguém aguenta mais ficar discutindo em cima de uns fascistas incompetentes, inapetentes, pessoas que não mereciam sequer ter um dia ocupado qualquer posto na história do Brasil. Eu, quando vejo as fotos do Bolsonaro
assumindo ou fazendo discurso dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio Nacional, dentro do Congresso como um todo, ou dentro do Planalto, eu tenho vergonha de ter tido um presidente como ele. Eu queria só aqui trazer os nomes do Núcleo 2, que é o próximo que vai ser julgado, 29 e 30 de abril, inclusive o Mário Fernandes. A gente tinha falado aqui de Núcleo 3. O Mário Fernandes faz parte do Núcleo 2, assim como outros nomes importantes, como ex-assessores do Bolsonaro. O Felipe Martins, o Marcelo Costa Câmara, né? Aliás, o Paulo Gonet, só para a gente dar aqui um pouco de contexto, Paulo Gonet, ele disse que o Felipe Martins ele redigiu a minuta do golpe, né, que foi apresentado ali para o ex-presidente, né, presidente na época, o Bolsonaro. Então, tem nomes muito importantes, esses que estão nesse núcleo de gerenciamento de ações. Silvinei Vasquez também. Também, super o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Está nesse mesmo O grupo. homem que queria impedir o voto no Nordeste, só isso. Silvinei Vasquez, Mário Fernandes, Marcelo Câmara, Felipe Martins, né, Gabi? E tem 2 da PF, Marília Ferreira de Alencar e Fernando Souza Oliveira. Isso né? mesmo. É uma rara mulher no golpe. É raríssimo. Gabi, eu acho... No primeiro escalão. Eu acho que nós teremos uma diferença considerável. Essas pessoas não vão pegar 32 anos de cadeia, vão pegar 27. Essa que é a diferença que vai acontecer. Sim. 26. É a vida. La vie c'est pas un grand fleuve tranquille. Eles optaram por tentar o golpe. Perderam. Agora o Poder Judiciário, por sinal, eu estou escrevendo um artigo hoje, Chico, você que é um intelectual, que me instigou muito. Como é que o Poder Judiciário está operando no mundo? No Brasil, na tentativa de golpe, foi o Poder Judiciário que se posicionou. Na França, com Marine Le Pen, que está hoje condenada à prisão e perdeu a questão de não pode se eleger, foi o Poder Judiciário. Está inelegível. Nos Estados Unidos, são juízes de primeiro grau que estão enfrentando os decretos do Trump. É inacreditável que país, que mundo nós estamos vivendo, do judiciário ter esse poder. O poder tem que estar nas mãos da política, dos intelectuais. Mas, infelizmente, nós temos que discutir sobre isso, podemos fazer um programa sobre isso, Rodrigo. O poder está nas mãos do judiciário, entendeu? Nós temos que... É inacreditável. Eu dei 3 exemplos aqui. Estou escrevendo um artigo hoje sobre isso. É inacreditável. Marine Le Pen, hoje afastada e inelegível, vai ser presa por 2 anos no mínimo, são 5 anos de condenação. Quem mandou? Poder Judiciário. No Brasil, quem é que sustentou? Inacreditável. Judiciário a também. estabilidade democrática. Judiciário. Nos Estados Unidos, quem é que está enfrentando ainda aqui, de forma difícil, esse cidadão que presidente da República está revolucionando toda a democracia americana tradicional? Os juízes de primeiro grau. Sim. Aliás, chama Então, atenção... assim, eu não quero viver... É tanto que ele quer caçar os juízes. Quer caçar... Não, eu ia só dizer, Cacai... Claro! A Turquia fez aquele movimento lá atrás, o Erdogan tirou vários juízes, né? Claro. Removeu vários Declarou juízes. impedimento. Declarou impedimento. Não, eu ia dizer que é sintomático, que hoje mesmo, a gente estava comentando aqui, o Chico comentava com a Elô, com a Gabi mais cedo, a nota contra os golpistas, nota contra a ditadura, foi muito mais dura a nota feita pelo STF do que a nota do Lula. O Lula saiu com uma nota super aguada, não sei se você leu, Cacai. A nota do Lula não fala a palavra ditadura. Né? E o STF fala em ditadura. Então, o judiciário está na vanguarda, e você fala não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, no combate ao avanço autoritário. Ô, Cacai, sobre isso. Cacai, nossa audiência aqui está insistindo numa pergunta, o Marcos Rodrigues, se esse debate sobre o tamanho da pena, a dosimetria, se pode adiar, pode fazer com que a condenação do Bolsonaro demore mais tempo? Acho que não, né? Não pode, Marco, pelo seguinte, só o que é a jurisprudência pacífica do Supremo? Se tiver 2, nós temos uma turma, são 5 ministros. Se tiver 2 votos pela absolvição, aí cabe embargos infringentes para o pleno. A divergência de turma, de pena, não leva para o pleno. Boa. Aí eles vão pegar o voto médio. Os outros condenam 14 anos, aí vem o Fux, condena a 1 ano e 6 meses e tal. Aí você faz o voto médio. Isso não levará a uma discussão plenária, não levará a um tempo maior. Isso é importantíssimo que você está perguntando. Mesmo advogados, o Marcos Rodrigues aqui.
Não, pois é, o Marcos Rodrigues, eu quero agradecer a pergunta dele, porque isso aí é muito importante. Mesmo os advogados que não têm obrigação, evidentemente, de acompanhar o Supremo, como eu tenho, eles têm essa dúvida, mas não tem não. Aí vai ser o seguinte, terminou o julgamento, o Fux tem o direito de dizer, não, mas aqui a pena foi... Só que, gente, eu já disse 500 vezes, o que aconteceu é que o Ministério Público Federal denunciou 5 crimes, cujas penas mínimas são 5 anos, 3 anos, e o Supremo entendeu que havia um concurso material em que tinha que somar. Não tem como botar 3 anos, 4 anos. Por exemplo, eu hoje escrevi um artigo fazendo uma coisa... O ministro Alexandre fez um bem enorme para o país, além de outros. Ele mostrou que 536 pessoas aderiram ao ANPP. Fizeram um acordo, aceitaram. 300 e tantas outras que podiam ter aderido, porque aí você faz um acordo e você cumpre os requisitos do acordo. Qual era o requisito do acordo? O requisito era o quê? Era, dentre outros, simples, você fazer um curso de democracia proposto pelo Ministério Público Federal, pela PGR. Exato. 300 e tantos bolsonaristas não toparam. Preferiram ser condenados, ainda que a pena mínima, vai constar na vida deles. Por quê? Porque não toparam fazer esse curso. Eu tô fazendo uma brincadeira hoje, de ironia, um artigo que vai publicar sexta-feira, eu digo o seguinte, para eles é incompatível fazer um curso sobre democracia. Seria uma pena degradante. A Constituição não permite pena degradante. Até cito a Florbela Espanca, uma grande poetisa portuguesa que eu amo, dizendo que a ironia é o máximo da vida, porque é inacreditável. Por que eles não aceitaram? E preferiram não ser condenados? Porque não quiseram fazer um curso sobre democracia. É a cara desses bolsonaristas. Muito bom, Cacai. Muito boa essa história. Obrigada, Cacai. A gente se vê em breve, querido. Valeu. Obrigado, Cacai. Boa noite, querido. Beijo, queridos. Até mais. A gente continua por aqui. Vamos voltar já a falar a respeito, na verdade, de extrema-direita, envolvendo a família Bolsonaro. Já tem um bolsonarista, né, que foi lá para os Estados Unidos. A gente vai voltar a falar dele. Mas antes disso, queria propor um respiro aqui para a gente lembrar da jornada esportiva que começou nesse final de semana aqui no ICL, né? Rodrigo, Chico, importante a gente sempre falar sobre saúde mental aqui e como a prática de esporte pode nos ajudar também a conseguir, né, uma saúde mental melhor, uma performance melhor nos esportes. A gente teve uma palestra inédita nesse domingo com o Mark Allen, que foi 6 vezes campeão do Ironman. Parece que tá bom, né? Assim, 6 vezes tá bom. Campeão, parece que tá bom. Então, ele que traz a abertura, vamos dizer, dessa jornada esportiva junto com a gente. Ele estava conversando com o Eduardo Moreira, tem participação de Joana Maranhão, diversos atletas que a gente traz aqui no PECS, né, que é uma abreviação para Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Então, vem com a gente, dá para assistir o replay dessa conversa. Então, você acesse icln2.com.br, tem o QR Code aqui no cantinho da tela, dá para acessar também, apontar o celular, deixar o seu e-mail em icln2.com.br que você já garante a sua vaga para conseguir assistir. E tem tempo limitado para assistir, então corre lá. E faz parte dessa nova proposta aqui do ICL, voltada para a nossa saúde, para o nosso... Importantíssimo. Como cantava Silvio Brito, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Que além da performance esportiva do corpo, a preocupação dessa conversa aí é muito como está a sua mente na hora da disputa. É isso. Muito bom. Bom, gente, e seguimos aqui falando sobre Alexandre de Moraes, sobre a família Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que está na mira do Eduardo, né, e aliados da extrema-direita, para sofrer punições nos Estados Unidos. Já teve até parlamentar republicano, né, 2 parlamentares mais especificamente ali, que embarcaram, mandaram carta para a Casa Branca, cobrando ali sanções contra o Alexandre de Moraes. Ele agora, né, o que eles estão articulando? Eu vou falar ele, porque é na figura do Eduardo, mas tem outros aliados ali da extrema-direita. Eles estão articulando agora impor sanções contra o Procurador-Geral da República do Brasil, o Paulo Gonet. Não só o Paulo Gonet, também o delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor.
que é responsável por alguns dos inquéritos que envolvem a família Bolsonaro. Olha só, a informação que é da coluna da Letícia Casado, do portal UOL, foram dadas pelo empresário Paulo Figueiredo. Olha só, falamos dele agora há pouco, né? Ele vive nos Estados Unidos desde 2022 também, fala que existe aquela coisa, né? Democracia relativa, é um termo que eles usam muito, né? É um dos principais aliados do Eduardo lá no país. E o Figueiredo diz que pelo menos uma das sanções deve sair ainda nesse ano. O Jamil Chad está com a gente. Só mais 72 horas. Só mais 72 horas. Já Jamil Chad chega com a gente para discutir a história, mas acho que a gente já pode trazer algumas informações de como que estão sendo articuladas nessas medidas. Tem diversos pontos ali que eles estão puxando. Tem a aplicação de uma lei dos Estados Unidos que provoca o congelamento das contas bancárias desses alvos, né, de sanção, que chama Lei Magnitsky dos Estados Unidos, Rodrigo. Tem revogação dos vistos americanos, Chico Sá, então proibir a entrada no país, que é o que estavam tentando fazer com o Alexandre de Moraes. O que fizeram com a Cristina Kirchner, né? Também. Isso é mais fácil. Você faz uma lista ali que o Trump tem feito, ó, você não vai, você não pode, você não pode. Aí numa dessas pode até aparecer esse tipo de punição. E também uma outra medida seria um processo no próprio Departamento de Justiça contra o ministro. O Jamil agora sim está conectado com a gente para ajudar a gente a entender essa história. Mais uma ofensiva, né, Jamil? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso. A questão é a seguinte, Gabi, existe sim, isso já não é dos últimos dias, existe obviamente uma tentativa de convencer o governo Trump a voltar os seus olhos ao Brasil nesse sentido que vocês estão aí justamente discutindo. Olha só o que aconteceu hoje. O governo norte-americano anunciou, por exemplo, sanções contra pessoas em Hong Kong que estariam violando o direito da população local. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos, não tem nenhum tipo de, eu diria, tentativa de se aproximar, de dizer, olha, os nossos interesses, ou um americano foi afetado, uma empresa americana foi afetada. Não, o comunicado de hoje é explícito. Não gostamos do que vocês fizeram. Ponto final. E aí as sanções são impostas, como o Chico falou, mas uma lista, entra ali o nome na lista. Isso pode acontecer? Certamente pode acontecer. Não há nenhuma dúvida de que esse governo tem adotado isso como um instrumento de pressão, um instrumento de chantagem. A questão é que, obviamente, nós estamos falando de um país do tamanho do Brasil, da dimensão do Brasil. Eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas se uma medida como essa faria, por exemplo, o STF voltar atrás num processo contra golpistas. Duvido. Né? Mas, obviamente, isso pode ser só o começo de uma história, inclusive, mais complicada na relação bilateral. Agora, eu acho muito grave essa informação que veio de uma colega, né? A Gabi acabou de resumir aqui, uma colega do Jamil lá no UOL, a Letícia Casado, dando conta que Paulo Figueiredo, um desses investigados e denunciados pela tentativa de golpe, e supostamente um comunicador, um jornalista, né? Pelo menos, jornalista eu não sei se ele é, mas comunicador ele é. Ele é comunicador da extrema-direita brasileira, radicado nos Estados Unidos, anunciando que vai pegar também, olha ele aí, é o neto do ditador Figueiredo, vai pegar também o delegado da Polícia Federal que fez a investigação e o Procurador-Geral da República. Aí eu gostaria até de entender quais serão os argumentos, porque no caso do Alexandre de Moraes, eles reclamam que o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo é a vítima, ele mesmo instruiu o processo, etc. Agora, o delegado federal fez o inquérito, estava trabalhando. Ele não é vítima nesse caso, né? São processos independentes, né? A PGR. E a PGR. A PF também, enfim. Exatamente. Então, fica um pouco mais complicado. Eu não sei se também do lado deles diluir e atacar um monte de gente, se é melhor ou se é pior para eles. Eu acho que é ruim do ponto de vista deles. Eu fico meio na dúvida se isso aí não é o Paulo Figueiredo cantando de galo, subindo o tom mais ainda do que precisa, querendo espalhar medo nos delegados e tal, né? Mas é grave, né, ele fazer esse tipo de ilação, né, Jamil? Mas, Rodrigo, não é impossível pensar nessa hipótese. Por exemplo, insisto na questão de Hong Kong hoje, foram 6 ou 7 pessoas, né? Não é um juiz só. Foram vários que foram atingidos por essa lei. A mesma coisa em outros lugares. Então, não seria novidade, não seria, vamos dizer assim, fora da curva do governo
americano adotar uma postura desse jeito. Não seria fora da curva. Agora, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, sim, é uma campanha que tem sido feita por parte do Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo há várias semanas já para incluir todos esses nomes, para que a briga seja maior. Por que o Procurador-Geral? É o mesmo motivo do Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional de Haia. Né? Ele teve a audácia de acusar. Né? Olha só o crime que ele cometeu. Né? Ele teve a audácia de acusar. Então, isso pode acontecer, não está fora do radar. Tudo vai depender de como o governo Trump vai, obviamente, lidar com isso dentro de outros contextos. Quais outros contextos? Acesso ao mercado brasileiro, né, para os seus bens, a questão tarifária, a questão da relação justamente com a Venezuela e com todos os outros interesses americanos da região e toda a disposição, claro, do Brasil em dialogar ou não dialogar com o governo Trump. Então, é mais do que só um elemento, vamos dizer assim, pontual. Sim, você tem toda a razão. Paulo Figueiredo quer que esses temas apareçam com muito destaque. Ele quer que isso aí tudo se transforme numa grande crise diplomática. Eu acho que, sinceramente, é um desejo que, obviamente, faz sentido nesse contexto. Se isso vai acontecer, vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar para saber qual é o cálculo feito pelo governo Trump, se isso vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena comprar essa briga agora, dentro de tantas outras brigas que eles têm, ou não? É isso que vai pesar. Agora, sobre o argumento, você tem toda razão, Rodrigo, mas calma aí. Sobre Alexandre de Moraes, era por fato dele ser o juiz e o investigador, e os outros? Olha, tem uma coisa que eu aprendi aqui. Argumento a gente constrói conforme a vítima que a gente queira atacar. Né? Então, ele usava camisa azul ontem. Vamos nessa. Então, porque ele usava camisa azul. O que eu estou dizendo? A arbitrariedade é absoluta neste momento, neste país. Não, pode construir qualquer argumento. Mas falando do Gonê, gente, o Gonê tem sido um PGR muito generoso. Evitou a coisa da vacina, que era. A gente fala que. Só tinha adoração. Não, tinha prova, tinha áudio, tinha tudo. A vacina estava fechado. Igual golpe. Aquele inquérito não tem e-mails, tem nada fora, estava ali, tem a confissão, tem a mesma coisa. Eu creio que pode ter sido um cálculo político. Não, vamos concentrar na questão do golpe, a vacina deixa de lado, a Covid já diminuiu, já vivemos outra etapa, não é mais pandemia, vamos deixar a vacina de lado. Mas teria que agradecer ao Gonê por ter sido bastante bondoso e generoso. Mas, Jamil, eu acho que a coisa vai ferver mesmo a partir do dia 2. Inclusive, a gente vai sentir essa temperatura do Trump, se vai para cima de... vai escolher o Alexandre de Moraes, o Gonê também como adversário, a partir do dia 2, que é o dia D ali das tarifas, não é? Essa data é a data para valer. Essa data é super importante, Chico. Na verdade, é a redefinição da política comercial americana inteira. Né? Então, o que significa isso? Ele promete tarifas contra todos os países, mas vamos contar a história inteira. Não é só uma questão de protecionismo, é uma questão de correção de rumo de um país. É dessa dimensão que nós estamos falando. Eles somaram, no ano passado, um déficit comercial de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. 1 trilhão e 200 bilhões de dólares foi o déficit comercial. Então eles decidiram que, para resolver essa questão do déficit comercial, o que eles vão fazer é taxar os produtos que entram. É isso. Né? E aí fizeram uma lista dos... Olha só como é que esse governo pensa, Chico. A lista dos 15 sujos. Sujeira. Os 15 países sujos. Não, calma aí, eles só estão fazendo comércio. Quem que é sujo aqui, cara pálida? Né? Mas, enfim, os 15 sujos são os 15 países que têm maior número, o maior superávit com eles. Né? Quer dizer, os maiores contribuintes para o déficit americano. Nos 15 primeiros não está o Brasil. O Brasil não aparece nos 15 primeiros. Por quê? Porque os americanos têm o superávit com o Brasil. Então, se fosse por esse argumento, voltando no debate ali do Rodrigo, se fosse por esse argumento, estava resolvido. O Brasil não entra nessa lista. Mas não é assim que eles funcionam. Né? Então, não é assim. Então, vamos lá, buscar um outro argumento. Tem o etanol.
o etanol a gente cobra 18% de tarifa para entrar aqui, para entrar aí no Brasil. Então, eu vou colocar o Brasil nessa lista, porque o Brasil não trata eles de forma justa. Né? Então, olha só a loucura do argumento. Né? O argumento é de que a gente não trata eles bem. Então, vamos aguardar. Semana passada teve uma missão de diplomatas brasileiros que veio até os Estados Unidos justamente para negociar, foram embora sexta-feira sem nenhuma garantia de que vai haver uma sinalização por parte de Trump para o Brasil, nenhuma. Hoje, estava tentando ser negociada uma conversa do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, com as autoridades americanas. Eu confesso que não sei se ela aconteceu, até 2 horas atrás ela não tinha acontecido. Vamos ver se isso vai ainda acontecer. Claro, uma esperança de que o Brasil ou não entre, ou entre numa forma mais suave nessa lista. O Lula tem falado da reciprocidade, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? O Lula elogiou no final de semana, elogiou o Trump na relação com a Ucrânia, tem feito uns acenos, né? Veremos. Cálculos políticos, né, Chico? Cálculos tá falando políticos. aí o Jamil. Agora, tem uma questão importante para a gente conversar com o Jamil aqui, que são as instituições, as universidades dos Estados Unidos, né, de elite, que estão cedendo também às exigências do Donald Trump, com medo de perder financiamento público. Então, tem uma série de reportagens falando a respeito disso, do site político, de como o presidente Donald Trump tem pressionado essas universidades, até a Colômbia, por exemplo, é uma das citadas, para abafar manifestações pró-Palestina, intervir em programas de estudo sobre o Oriente Médio, por exemplo. E ele tem, né, o governo Donald Trump é ameaçado também órgãos de imprensa, gente. A maioria até agora tem cedido a essas exigências todas, né? Um movimento que está sendo chamado de Great Grovel, né? Algo como todos de joelhos. Como é que tá esse clima por aí, Jamil? Eu queria saber mais sobre os bastidores dessa história, porque é muito grave, né? Olha, é muito grave. O que são essas instituições? São as fábricas da elite americana, são elas que fabricam a próxima geração da elite americana. Nós não estamos falando de universidades de quinta categoria, estamos falando das maiores universidades do mundo, que aqui nesse país cumprem essa função justamente de formar a próxima elite governamental, empresarial, acadêmica, intelectual, de pesquisa, tudo isso, né? E é nessa guerra que foi justamente que o governo se lançou. Não é por acaso, né? Controlar essas instituições é fundamental para um projeto de poder da extrema-direita. Não é por acaso que isso está acontecendo. Essa matéria é muito relevante, a da política. Ela só é curioso que ela ficou já obsoleta, não porque ela está errada, mas porque hoje já aconteceu algo ainda mais extraordinário, que o governo Trump anunciou que está revendo 9 bilhões em contratos com a Universidade de Harvard por supostos ataques antissemitas. Aí você fica, calma aí. Então aquela história, Rodrigo. Então é só encontrar um argumento. Nunca houve um problema profundo de antissemitismo na Universidade de Harvard para justificar uma revisão dos contratos. Mas não importa. Não importa. O que importa é essa pressão para que essas instituições se ajoelhem, basicamente, diante do governo. Por que é tão importante? Porque elas são, junto com o judiciário, junto com a imprensa independente, elas são os bastiões de qualquer tipo de resistência que possa existir em relação a um governo autoritário. Então, não é por acaso. Agora, qual é a outra camada dessa história que é também dramática? Eu tenho conversado com muita gente. Semana passada, inclusive, fui num evento. Muitos dos estudantes e dos professores estão irritadíssimos com a direção dessas instituições, que elas têm, obviamente, se dobrado, algumas delas, outras até que não. Mas, claro, são instituições que tentam sobreviver, tentam não perder dinheiro. Olha só, mas esse dinheiro está sendo dado para projetos progressistas. Não, olha só, da Columbia University, que foi cortado $400 milhões, 160 milhões dos 400 milhões era para pesquisas de uma futura vacina contra a AIDS. Uma futura vacina contra a AIDS. Ou seja, não tem... mas isso aí porque cortou ali do pessoal de ciências sociais. Estou sabendo, o Chico é um revolucionário, quer derrubar a gente. Não é para isso. Eles cortaram de ciência.
Ou seja, é muito grave o que está acontecendo, é muito, muito grave, porque, insisto, não é a universidade, é a resistência que está sendo, obviamente, atacada. A parte das manchetes também me chamou muito a atenção. Eu fiquei bastante preocupada lendo essa reportagem também. Tem casos até, a gente estava conversando aqui na equipe, debatendo sobre essa reportagem, né, investigativa do político. Sim. De que tem relatos até de aprovação por parte da Casa Branca. Jornais mandando matéria para ser aprovadas, né? É o avanço autoritário, né? É igual aquele político que tem muita história no Brasil. Você vai entrevistar e ele fala, você pode me mandar uma matéria quando tiver feita para ver se eu aprovo ou não? Mais ou menos isso. Por aí. Mas a gente viu esse mesmo naipe, esse mesmo cardápio que o Jamil citou aí, né? Universidade, escola, campo artístico, campo da comunicação... São os campos científicos, são os campos que reagem à extrema-direita. A justiça não tenta reagir a essa primeira instância, os juízes, mas ele está passando por cima, né? Jamil. Inclusive nas deportações retomou, mesmo com decisões na primeira instância contra as deportações. Nesse envio de gente lá para El Salvador, continua fazendo lá, vai fazer o maior presídio do mundo. Passando o rodo geral, como dizem. E isso é uma crise constitucional profunda, né? Quando você simplesmente ignora as cortes. Aí, calma aí. Então, o que fica? Né? Se um poder ignora o outro, o que fica dessa situação? Eu insisto, eu não tenho constrangimento nenhum de dizer. Existe uma ascensão autoritária nesse país claríssima. Claríssima, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre isso. Quem quer ainda achar que não é bem assim, é mais complexo do que isso, é minimizar a democracia, minimizar o que significa a democracia. Quando você passa por cima de um juiz porque você não gostou da decisão daquele juiz, Chico, a gente sabe o que significa isso. A gente sabe. Quando você passa por cima de uma universidade, quando você restringe a imprensa, quando você censura acadêmicos, e assim por diante, a gente sabe o que a gente está falando aqui. Não tem nenhum mistério. Nós estamos vendo a ascensão do autoritarismo. Agora, eu queria trazer, já que a gente está falando aqui de Donald Trump, né, tem um integrante do governo dele, que é o Elon Musk, e ele é dono da Tesla. Olha só que interessante essa pesquisa que a gente traz aqui, mostrando que 2/3 dos americanos, ou então 67%, não querem carros Tesla. E desses que não querem comprar Tesla, 37% dizem que é por causa da rejeição ao Elon Musk. Então, eles atribuem ao Elon Musk, nessa pesquisa que foi feita pela Yahoo News e também pelo Instituto YouGov. Achei interessante, né? Porque a gente vem falando sobre como tem se manifestado, né, a insatisfação por meio dessa empresa do Elon Musk. Nossa, né? Mas nos Estados Unidos está nessa altura, né? Porque na Europa, sim, já vem... Queda nas vendas. Queda em ações, queda nas vendas, protestos em revendedoras, em concessionárias da Tesla, sendo pichadas, vidros quebrados. Você tem um protesto desde a eleição na Alemanha. Sim. Mas eu não sabia que nos Estados Unidos você tem essa impopularidade. 2/3 de rejeição. E quer mais um componente aqui, rapidinho, Jamil. O deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, acaba de entrar com um pedido, Gabi, junto ao governo federal, né, junto à Casa Civil, para que o governo brasileiro revise todos os contratos de serviço com a Starlink. Que também é do Elon Musk. Que também é do Elon Musk, por isso que eu estou trazendo junto aqui. Quer dizer... Que tem como advogado no Brasil, sabe quem? Quem? O filho do Tomás Paiva, do Exército. É o advogado. Ele é o advogado da Starlink. Ele é um advogado de muito tempo da área de tecnologia, mas está com o Elon Musk nessa parada aqui no Brasil. Então, o Lindbergh acabou de enviar, viu, Jamil? Quem nos mandou aqui o documento é a Heloísa Vilela, lá de Brasília, passou para a gente aqui. Mas é um documento, a essa altura, já público. O gabinete do Lindbergh pedindo que se reveja, sejam revisados os contratos do Brasil com a empresa Starlink, né? Eu acho que a Tesla, ele até... perder na Tesla, para ele, não é tão grave, ou no X. Agora, na Starlink, é a joia da coroa do grupo. E ele até fala de soberania nacional. O Lindbergh, no documento. Porque é o que se questiona. Eles estão, por exemplo, nas escolas da região da Amazônia inteira, pra você ter ideia. Eles estão em áreas muito sensíveis.
ligado a desmatamento, ligado a toda a questão ecológica da Amazônia. Então, se você confia que o Elon Musk não vai pegar dados nessa história para se aproveitar... O Lindbergh diz assim, ó, o CEO da Starlink se tornou um defensor de políticas da extrema-direita, tendo apoiado o Partido Alternativa para a Alemanha às vésperas da eleição para o parlamento alemão, além de frequentemente estar envolvido em polêmicas como a que acarretou a suspensão do X, outra empresa dele, aqui no Brasil, e fala da desconfiança em relação à atuação do Elon Musk e pede, portanto, que sejam revistos. Eu acho que o Brasil tem que colocar isso na mesa. Como passar um pente fino, né? Saber se tem contrato com órgãos federais, estaduais, onde é que estão os contratos deles, sim. Exatamente. Repercussão importante que a gente traz aqui no Brasil também. Jamil, obrigada demais por hoje. A gente se vê em breve, querido. Valeu, Jamil. Bom trabalho. Obrigado, querido. Valeu a todos. Um abraço aí para vocês. Até mais. Obrigado. Bom, gente, semaninha começou com tudo, então. Vamos nessa agora para Chico Pinheiro Entrevista? Chico Pinheiro. Rodrigo e Chico. Pô, eu esperei o programa inteiro para a pronúncia de um nome aqui. Poxa vida, é que nos bastidores a gente estava falando sobre a pronúncia de Marine Le Pen. É Marine Le Pen? Não, é Marine Le Pen. Le Pen. Não, mas tem um... É como se tivesse um N. Eu estava esperando que essa aqui estava... Fala aí, Marine Le Pen. Colocando assim, na perfeição, eu esperava. Isso. E aí o Chico estava esperando ansiosamente, né, gente? Já falamos sobre isso hoje aqui, mas só para as pessoas falarem, mas por que estão falando da Marine Le Pen, né? Quem não sabe, ela sofreu um abalo histórico. A gente até citou aí, né? o nome dela, mas não com esse requinte. Foi inelegível por 5 anos. Quem está inelegível, então? Marine Le Pen. Muito bem. Tá bom? Tá bom. A gente pode ir embora. Agora sim, essa pronúncia é demais. Então tá, então combinado, gente. Amanhã a gente tá de volta, terça-feira. A gente vai voltar com tudo a partir das 7 horas da manhã. Rodrigo, Chico e a todos, muito boa noite. Fiquem até com amanhã. Chico Pinheiro, entrevista agora. É isso aí. Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.